Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro vocês já sabem qual é, Atos dos Apóstolos. Estamos ainda no capítulo de número 4, Atos dos Apóstolos 4, e nós vamos hoje partir do versículo de número 23, que foi até onde lemos, na verdade lemos até o 22, e vamos então dar continuidade no versículo 23 do que estudamos, do que ouvimos, meditamos juntos na semana passada. Atos capítulo de número 4 e versículo 23, hoje um pouquinho mais curta a leitura, vamos até o versículo 31, o texto está projetado ali, caso você queira acompanhar, eu vou ler ali no que está projetado. A minha Bíblia está já com uma letra, com o passar dos anos a letra da minha Bíblia ela foi diminuindo, eu não sei o que está acontecendo, eu vou precisar de uma Bíblia maior, ou de óculos novos, alguma coisa precisará ser feita. Vamos à leitura então? Nicolas acompanha aí para nos ajudar. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, esse aqui é o trecho que nós vamos meditar hoje. Na semana passada, irmãos, nós lemos juntos a passagem em que então, após a cura daquele aleijado que estava na entrada do templo, já com mais de 40 anos de idade, nos diz o texto, aquele homem tinha. E depois da cura, então as pessoas elas se aglomeram para ouvir, né? Primeiro elas estão impressionadas com o que acontece e se aglomeram para ouvir então a pregação dos apóstolos de Pedro, e com a pregação, mais ou menos, né, aproximadamente mais 2.000 pessoas então são agregadas, né, salvas, e fazem parte agora da comunidade de fé que ultrapassa 5.000 homens. Aí alguns comentaristas vão dizer que esses homens representavam cada um deles uma família, então seriam 5.000 famílias, mas enfim, né, não vamos ficar presos a esses detalhes. A grande questão é que uma multidão de pessoas ouve o Evangelho e se rende ao Evangelho e se entrega à palavra do Senhor e são salvos pela palavra do Senhor. Nesse momento, os líderes religiosos, eles vão até Pedro e João, os prendem e no dia seguinte, então, os interrogam no Sinédrio, no Supremo Tribunal dos Judeus, e eles então têm que apresentar as suas justificativas, e a pergunta é: quem que autorizou vocês? Em nome de quem vocês estão curando e pregando, falando de ressurreição? E aí então Pedro vai usar da palavra mais uma vez, é o terceiro sermão de Pedro. Eu chamei na semana passada então de defesa de Pedro, mas é de fato o terceiro sermão. Ao todo o livro de Atos ele vai apresentar 19 sermões.
Pedro e Paulo, né, são os líderes aqui, mas Pedro ainda tem mais sermões de sua autoria do que do próprio apóstolo Paulo. Eles não tinham o que fazer, como eu disse para vocês na semana passada, contra fatos não há argumentos. O que fazer é notório diante de todos, disseram eles, que estes homens operaram um milagre. É notório que eles operaram um milagre. Nós gostaríamos agora de dar uma surra neles, de deixar eles aqui encarcerados e, mais do que isso, tirar a vida deles assim como nós fizemos com Jesus. Mas nós não podemos fazer isso porque o povo viu esse milagre e está todo mundo com eles. Todos lhes são favoráveis. Então, para evitar um motim, para evitar uma rebelião aqui, e nós somos uma província romana, né? Nós estamos debaixo do Império Romano, nós não queremos nenhum problema, porque nós conquistamos uma certa liberdade do imperador, nós temos direito ao nosso culto, nós temos a nossa administração própria aqui, mas nós não queremos perder isso. Se a Palestina toda começar a virar um lugar de rebeliões, nós vamos perder isso, né? Eles imaginavam, o texto não diz, mas se você estudar, você vai entender que é justamente essa uma das preocupações. Então eles soltam os irmãos são liberados. Pedro e João, eu já ia dizer Pedro e Paulo, não, Pedro e João são liberados e eles voltam, e aí eles se reúnem com a igreja que estava aguardando na expectativa. E é interessante você observar, e um dos comentaristas que eu estudei durante a semana me fez pensar sobre isso também. A gente está com o olhar todo no Sinédrio. A gente está ali olhando o que está acontecendo, os argumentos de Pedro, a exposição das Escrituras, a autoridade de Pedro em dizer: nós não vamos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, dizendo que é em nome de Jesus que aquele homem está andando agora, e é que nesse nome que eles vão continuar anunciando. Mas a gente não para pensar que enquanto eles estavam uma noite inteira, né, foram presos numa tarde e passaram a noite e só foram julgados no dia seguinte, havia uma igreja na expectativa. O que será que essa igreja estava fazendo? O texto não diz. Mas, conhecendo a igreja e alguns detalhes que nós vamos aprender nos próximos textos que vamos ler, continuando, o capítulo 4, 5, 6 e aí por diante, imagina-se que essa igreja estava orando. Era uma igreja que estava na expectativa da oração, que estava ali aguardando notícias dos irmãos, estava ali com aquele... ansiosa, não sei se é essa bem a palavra, mas enfim, né? A cada instante poderia chegar notícias desses homens. Quais seriam essas notícias? Olha, eles foram mortos, eles vão ficar presos, mas de repente as notícias foram favoráveis, eles foram soltos. E nesse momento, quando eles então voltam e testemunham e compartilham com a igreja se levanta em oração. Mas agora não é mais uma oração, você vai ver aqui, não é mais uma petição, não é uma oração intercessória, mas é uma oração de louvor a Deus e de ações de graça. E justamente esse livrinho aqui, que ele é pequeno no tamanho, mas ele é grande no conteúdo, do Edward Bolds, um pastor metodista do século XIX, que escreveu sobre oração e que foi bastante influenciado pela teologia reformada. É muito interessante, ele tem uma série de livros e eu decidi agora tirar da prateleira. Eu estava com essa coleção lá e não havia lido ainda, já tinha lido um livro dele no passado e agora resolvi ler então a coleção inteira. Não é difícil, né? Vocês podem imaginar, mas eu estou lendo com bastante calma. E ele fala que a oração, a gratidão é um sentimento, é algo dentro do nosso coração, né? Você ser grato, aquele sentimento de gratidão. Agora, ações de graça, e eu não tinha parado para pensar que elas não são exatamente sinônimas, né? Gratidão e ações de graça, porque a Bíblia fala de ambas, né? Ele diz ações de graça.
é quando você externa essa gratidão publicamente, junto com os irmãos. Normalmente, quando o texto sagrado, o texto bíblico, as passagens na Bíblia falam sobre ações de graças, está falando de uma reunião, de um culto, onde as pessoas se reúnem e louvam a Deus, e agradecem a Deus, e adoram a Deus, e manifestam aquilo que é interior, porque a gratidão ela é interior, mas a ação de graça ela é externada, né, conforme esse cidadão. E aí, irmãos, motivado por esse texto, orando, buscando direção de Deus e obviamente tentando fazer da melhor maneira possível uma interpretação adequada do texto, então eu apresento para vocês hoje a mensagem com o tema A Oração que Faz Tremer. E aí você deve estar se perguntando o porquê da escolha do tema. Vocês vão ver que quando a igreja ora, eles oraram. Eles louvaram a Deus em gratidão. Nós vamos estudar, nós vamos analisar a oração deles. E aí nos diz que o Espírito Santo encheu eles foram cheios novamente. E eu venho batendo nessa tecla com vocês aqui há semanas. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E essa ideia apresentada por Paulo ali, esse encher-se do Espírito, ele não é uma única vez, não é um evento que acontece e depois nunca mais acontece. Não tem nada a ver com obra da regeneração. Mas essa experiência de crescimento espiritual, de enchimento com o Espírito Santo, ela pode sim e deve ser renovada nos nossos corações. Essa igreja já tinha sido cheia do Espírito em Atos 2, na descida do Espírito. Essa igreja havia sido cheia do Espírito quando Pedro pregou. E agora mais uma vez nos diz o texto, todos cheios do Espírito Santo, e aí o lugar onde eles estavam tremeu. Algo que eu não posso dizer para vocês que continua acontecendo no sentido físico, literal, das paredes tremerem. Eu não posso afirmar para vocês que isso continua acontecendo, se foi algo muito, muito pontual para aqueles dias, mas eu também, conhecendo o Deus da Bíblia, eu não posso dizer para vocês que não possa acontecer de novo. Situações assim, e de outras formas, com certeza Deus, e essa é uma resposta imediata, né? Eles estão ali orando e acontece algo que confirma a oração deles. Deus, de alguma maneira, responde, olha, eu estou com vocês, sigam em frente. A maneira que Deus escolheu, e existem outras, e Deus pode nos responder de tantas outras maneiras, mas aquela certeza, aquela convicção de que Deus está nos respondendo. Mas agora, nós precisamos fazer uma pergunta importante, irmãos. Eu quero convidar e chamar a atenção de todos vocês aqui. A nossa oração, irmãos, e agora eu quero valorizar, aproveitando o texto, eu quero valorizar a oração que nós fazemos aqui, reunidos. A nossa oração, que tipo de oração tem sido, irmãos? E com muito temor, eu quero dizer para vocês, numa análise pastoral, e assumo uma boa parte dessa responsabilidade, nossas orações têm sido orações bastante superficiais. Nossas orações têm sido orações fracas, irmãos. Não se sintam mal em ouvir eu falar isso, não se ofendam comigo, muito pelo contrário, abracem comigo essa preocupação, para que nós cheguemos em um nível de comunhão, de consagração a Deus e de experiência com Deus, que possamos dizer, quando nós nos reunimos para orar, é algo diferente. Quando nós nos levantamos em oração, e aí, irmãos, claro, a gente não quer julgar ninguém, não é essa a proposta, cada um de nós vai se analisar, né? Paulo disse, aquele que julga a si mesmo não é julgado pelos outros, então é o meu papel nessa noite de fazer uma autoanálise. Quando nós nos reunimos e quando o pastor ou os irmãos que estão conduzindo o momento da música, do louvor a Deus, ou o dirigente do culto, aquele que faz a abertura, que faz a conclamação, que faz a convocação, quando nós somos chamados para orar, irmãos, nós estamos de fato animados, nós oramos com fervor, com vontade, nós
externamos, né, ações de graça, essa gratidão interna, ela se torna audível. Nós abrimos a nossa boca e oramos a Deus, nós abrimos a nossa boca e cantamos ao Senhor louvores, como essas lindas canções que nós ouvimos e cantamos na noite de hoje. Eu estava ali meditando em cada linha, cada frase, maravilhas do nosso Deus sendo cantadas no meio da congregação. Como que eu estou em relação a isso, a minha oração? Quando o pastor faz de vez em quando, quem quiser, levante sua voz em oração, e aí tem gente que esconde atrás da cadeira, tomara que ele não me chame, tomara que ele não diga o meu nome, porque eu não quero orar em público. Nós precisamos crescer nesse quesito, nós precisamos melhorar nisso. Na sexta-feira eu tenho tentado fazer aqui, junto do nosso estudo bíblico, esse diferencial. Pelo menos uns 20 minutos a gente tem orado, irmãos, e não tem sido fácil. Eu vou dizer para vocês que não é fácil, mas eu vou continuar insistindo nisso. Eu vou continuar batendo nessa tecla de nós vibrarmos na oração. A nossa oração tem que fazer tremer. Não necessariamente a parede, não necessariamente os pilares, mas alguma coisa tem que acontecer no meio da nossa oração. Nós não podemos aceitar que as nossas orações elas continuem assim, rasinhas, superficiais, sem paixão, sem aprofundamento, sem despertamento. Era inevitável, irmãos, que nós chegássemos no livro de Atos, depois de 5 anos 5 anos pregando o Evangelho de Lucas para vocês, agora alguns meses pregando Atos, hoje é a 11ª pregação. Era inevitável que nós chegássemos nesse ponto, porque todo o livro nos chama a isso. Todo o texto, o registro de Lucas é uma inspiração ao meu coração e ao coração de vocês, para sermos uma igreja vibrante, uma igreja que ora de uma maneira diferente. E hoje nós vamos pensar sobre a oração que faz tremer. Características, volta um pouquinho, características da igreja, características da oração de uma igreja em ação. Nós estamos falando toda semana, a igreja em ação, a igreja em ação. Esse é o tema da série que pretende abordar todo o livro de Atos, uma igreja em ação. E como que era a oração dessa igreja, que era uma igreja em ação? E é o que nós precisamos aprender também. Após serem liberados, Pedro e João se reencontram com os irmãos e relatam todo o desfecho do interrogatório no Sinédrio. Motivados por gratidão e louvor, rompem os céus com sua oração. A resposta é imediata e o Espírito os visita, fazendo tremer o lugar. Nós vamos abordar aqui tópicos como oração e fervor, intimidade com Deus, enchimento do Espírito e proclamação da palavra do Evangelho de Deus. A oração que faz tremer. A oração que faz tremer é uma oração de quem conhece Deus. A oração que faz tremer não pode ser uma oração de quem não conhece Deus, de quem não sabe quem Ele é, de quem não tem a mínima compreensão de quem é esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o nosso Senhor. É impossível fazermos orações entusiasmadas, vibrantes, orações dirigidas pelo Espírito de Deus, se o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento muito fraco, se é pouco conhecimento que nós temos a respeito de Deus. E aí então nós precisamos começar pensando sobre isso. E o texto de Atos 4, obviamente, que foi o texto que nós lemos, o versículo 24 nos conta que quando eles ouviram o relato de Pedro e de João, então levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, nós sabemos quem tu és, nós te conhecemos. Irmãos, nós precisamos, vocês já ouviram eu dizer isso, nós precisamos nos aprofundar mais em oração, amém?
A nossa oração, ela precisa ser uma oração mais apaixonada, mais entusiasmada, mais vibrante. Amém? Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. E como que eu conheço o Deus a quem eu estou orando? Como que eu faço para conhecer esse Deus? Bíblia. Palavra de Deus, leitura bíblica, estudo bíblico, devoção à palavra. Quando nós lemos a Bíblia, nós melhoramos a nossa maneira de orar. Vocês sabiam disso? Aí nós aprendemos a orar com a Bíblia. Nós aprendemos a orar lendo orações de homens de Deus, mulheres de Deus também, que oraram ao Senhor. Você vai ver como que os profetas oravam, você vai ler como que os apóstolos oravam, você vai ler como que os patriarcas oravam a Deus, você vai ler os salmos, que são verdadeiras e genuínas orações, e você vai aprender a orar com a Bíblia. Você vai conhecer o Deus para quem você está falando, a quem você está falando. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, você pode encontrar isso na sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana e começa aquele diálogo sobre a água da vida e etc e tal, a mulher que era samaritana, e havia essa rixa, né, entre os judeus e os samaritanos, inclusive antes ainda da ocupação romana, ainda no período do reino dividido, a Samaria fez um culto paralelo, tinha um templo lá de adoração paralelo com o templo em Jerusalém. E aí a mulher diz, olha, vocês adoram nesse monte, os meus pais adoravam naquele, e afinal de contas, né, onde é que é para adorar? E aí Jesus responde para ela, e eu vou confessar para vocês, me deu pena da mulher, dá pena da maneira como Jesus responde para ela, ter que ouvir aquela verdade. Jesus diz assim, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. Que coisa triste, irmãos, a pessoa adorar a um Deus que ela não conhece. Ela vai ao culto, ela canta, ela pode até levantar as mãos, ela pode até se emocionar, porque a música tem disso, né? Até a nota que a música é escolhida favorece a despertar as emoções, mas ela não conhece aquele Deus a quem ela está adorando. Da mesma forma, você encontra nesse livro que nós vamos chegar lá, né? Paulo, quando chega em Atenas, ele vê que os atenienses, que eram muito religiosos, eles tinham um templo destinado a um Deus que eles não conheciam, o Deus desconhecido. Né? Esse aí que vocês adoram sem conhecer, mas eu quero apresentar ele para vocês. Conhecer Deus, irmãos, é indispensável para que a nossa oração aumente no fervor, na confiança, na graça. Eu preciso conhecer mais desse Deus, eu preciso querer saber quem Ele é, eu preciso me aprofundar na sua doutrina, nas suas verdades, na sua palavra, nos seus atributos, conhecê-lo de fato. E aí eu tenho um texto que eu compartilho com vocês, do apóstolo Paulo, que Paulo diz assim a Timóteo: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, falando, né, da volta do Senhor. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo conhecia, ele sabia em quem ele havia crido, né? O profeta Oséias também diz que nós devemos conhecer e nos esforçar por conhecer mais a respeito desse Deus. Então, a oração da igreja, a oração que faz tremer, é uma oração que conhece Deus. E os nossos irmãos estavam bastante munidos, né, de conhecimento a respeito de Deus, Criador dos céus e da terra, o único Senhor, soberano. É assim que eles começam a sua oração. Em segundo lugar, a oração que faz tremer é uma oração de quem é íntimo dele. Dele quem? De Deus, né? Eu não coloquei tão detalhado ali para não aumentar tanto o tamanho do texto no slide. Conhecer, irmãos, é o primeiro grande passo. Agora tem um segundo. Você se torna íntimo. Na vida social não é assim? Você conhece alguém. Opa, eu conheço. Mora no meu bairro,
trabalha na minha empresa, eu sigo nas redes sociais, eu conheço. Mas dá para dizer que você é íntimo? Não. Porque a intimidade, ela vai surgir, ela vai nascer a partir de um relacionamento, de uma amizade, de uma aproximação, de um caminhar lado a lado. Então, conhecer Deus é o início, mas nós não podemos nos limitar e nem nos contentar em ficar apenas no conhecimento. Eu sei quem Ele é, mas eu preciso me tornar íntimo dEle. Aquele texto que eu mencionei para vocês da mulher samaritana, o capítulo 4 ele é extenso, e eu não vou lembrar os versos, tipicamente coisa do pastor Igor, mas se você abrir a sua Bíblia em João 4 e ler o capítulo todo, você vai encontrar ali. A mulher, ela corre até o vilarejo, e chegando no vilarejo, ela compartilha com os homens do vilarejo e diz, olha, apareceu um cidadão para mim lá no poço, e eu acho que ele é o Messias. Aí os homens saem do vilarejo e vêm ao encontro de Jesus e conversam com Jesus e convencem Jesus de ficar com eles ainda aquele dia. Jesus fica com eles ali, o texto não diz o que Jesus prega para eles, mas onde tinha Jesus tinha pregação, tinha ensino, tinha palavra, né? Talvez alguns sinais, curas, não sabemos. Mas no final do texto, os homens dizem, agora nós cremos não por causa daquilo que a mulher falou, porque nós mesmos vimos que ele é o Messias. Vocês compreendem a diferença aqui? Eu creio porque eu ouvi, eu li, alguém me contou, beleza, mas agora eu me aprofundo, eu experimento, eu tenho contato, e o nome disso é intimidade. Mas aí você deve estar se perguntando o que esse texto aqui tem a ver com a história toda. Veja que a igreja, ela começa a orar o Salmo de número 2. Se você abrir a sua Bíblia agora, nesse exato momento, no Salmo de número 2, você vai encontrar, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, ou como diz na Almeida, conspiram coisas vãs, né? Então essa aqui, ela começa a ser a oração da igreja. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Ou seja, o Salmo de número 2, ele é um salmo davídico. E no Salmo de número 2, a igreja, ela encontrou, ela compreendeu, ela percebeu que aquele salmo que falava dos governantes, dos povos, das nações que se enfureciam contra Deus e contra o seu ungido, olha, é exatamente o que aconteceu a Jesus. Foi exatamente o que aconteceu a Jesus, não foi o que aconteceu? Não entregaram ele para os governantes locais, Herodes e Pilatos, gentios? Não são eles reis, governantes, eles não se enfureceram contra Deus? Mas eu queria chamar a atenção, além de ser um salmo messiânico, eu queria chamar a atenção de vocês para o estilo literário do salmo. Vocês vão encontrar muitos salmos onde os salmistas, eles fazem perguntas para Deus que nós consideraríamos falta de fé. Eu quero que vocês leiam os salmos e observem que algumas orações feitas pelos salmistas, se alguém se levantasse aqui, no meio do nosso culto, e fizesse uma oração daquelas, ia ter gente olhando assim meio atravessado, esse cara é crente ou não é? Porque o irmão ia levantar e ia dizer assim, Senhor, por que tu está aí de braços cruzados enquanto a coisa aqui está feia? Por que, Senhor? Que tu está vendo o ímpio fazer o que ele está fazendo e tu não faz nada. Até quando, Senhor, tu vai ficar de olhos fechados diante da nossa situação? Até quando, Senhor, tu vai ver as coisas acontecerem e não vai agir? Senhor, até quando? Por que, Senhor, que se enfurecem as nações? Por que os povos conspiram coisas vãs? Irmãos, com muito temor a Deus, essa oração é uma oração de quem tem intimidade com Deus. Por quê? Porque quando você não é íntimo da pessoa, você fica cheio
de dedos, né? Assim que a gente fala, né? Para chegar e falar alguma coisa a ela. Você faz toda uma volta e termina a conversa, termina o almoço, termina o café e você não conseguiu falar aquilo que você tinha ensaiado na frente do espelho, porque você não é íntimo. Agora, quando você é íntimo, quando você é próximo, quando você é amigo, né, é um parente seu, você fala. Você não fica dando voltas, rodeios, porque você tem conhecimento, intimidade com essa pessoa. Irmãos, olhem para as orações, olhem para a oração de Jó, olhem para a oração de Abraão. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e Abraão diz, olha Senhor, não é querer falar nada, mas o Senhor faria mal se tivesse um número X de justos lá? Aí Deus, olha, se tiver esse número aí que tu está falando, eu poupo a cidade. Tá, Senhor, não se ofenda comigo, né, Senhor? Perguntar não ofende. Mas se tivesse menos do que isso? Não, se tivesse tanto, eu não destruiria. Senhor, eu sei que eu estou me passando, mas eu queria perguntar mais uma vez, Senhor. Vocês já leram isso? E ele vai perguntando, e o número vai diminuindo, né? Irmãos, oração de quem tem intimidade. E aí eu quero que vocês olhem esse texto comigo aqui. Oração de Jó, final do livro. Depois de ter experimentado o gosto amargo do sofrimento, e Deus estava no sofrimento. Olha que preciosidade quando nós passamos por períodos difíceis da nossa vida e nós podemos tirar lições e experimentar algo que antes não experimentávamos. E aí Jó diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Ponto 1 da pregação, conhecimento. Mas agora os meus olhos te viram. Ponto 2, intimidade. Agora eu te conheço de perto, né? De andar contigo, de caminhar ao teu lado. E Jó faz também perguntas para Deus, que se um irmãozinho aqui no estudo bíblico fizesse uma pergunta daquelas, talvez o professor ia até exortar o irmão. Pô, irmão, tu não tem fé no teu coração, irmão? O que é isso? Mas o Senhor, Ele nunca nos puniu por essas perguntas. Semana passada ainda li com a minha família o texto que João Batista pergunta, Senhor, tu és aquele que haveria de vir? Manda perguntar, né? Ou nós devemos esperar algum outro? Puxa, ele tinha anunciado a chegada do Messias, ele tinha proclamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas agora ele está preso. Ele anunciou que era chegado o reino de Deus, mas agora ele estava no cárcere de Herodes. Era tu mesmo o que deverias vir, ou nós devemos esperar algum outro? Pergunta de quem é próximo, pergunta de quem é íntimo. Como está o teu relacionamento com Deus? Você é capaz de, na sua oração, abrir o seu coração, ser objetivo, ser direto, questionar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor. E não há pecado nisso, irmãos. O pecado é nós não confiarmos, nós não nos aproximarmos. O pecado é não orarmos. Agora, quando nós oramos, e muitas vezes a nossa própria oração já está sendo remédio para aquela dúvida, para aquele questionamento, e a gente encerra a oração agradecendo, Senhor, eu sei, Senhor, o Senhor não me respondeu isso, mas eu te louvo mesmo assim, porque é uma alegria te servir, ser salvo, alcançado pela tua graça. E aí a gente chega à conclusão que não temos a resposta de todas as coisas, mas não somos proibidos de perguntar. A oração que faz tremer é uma oração de quem é íntimo dele, ter intimidade com Deus. E eu estou já semanas tocando nesse assunto. Vamos avançar? A oração que faz tremer é uma oração de quem crê no poder da palavra. Irmãos, vejam comigo a oração que eles fazem, versículo 29, agora, Senhor. Bom, por que se enfureceram? Eles se enfureceram contra o Senhor e contra o seu ungido, mas agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Como é que nós faríamos essa oração, irmãos? Deus, dá jeito nessa gente, Deus. Senhor, entra com provisão. Senhor, toca no coração deles para que eles parem de perseguir a igreja, Senhor.
A nossa oração seria essa, talvez alguma coisa nesse sentido, ou talvez até uma oração um pouco mais vingativa do que isso, Senhor. Pesa a tua mão, Senhor. Quem nunca fez essa oração? Né? Deus, dá só uma cutucadinha, só para ele sentir, né? O que é se levantar contra a igreja. Né? E aí às vezes a gente incorpora uns textos que não são para nós, né? Ai daquele que se levantar contra o ungido. Esse texto não foi para mim nem para vocês, né? Esse texto falava sobre, apontava para o Messias, o ungido ali no caso era o rei. Mas a oração deles não foi, Senhor. Outro detalhe, a oração deles também não foi, Senhor, alivia a perseguição dos nossos ombros. Dá uma afrouxadinha, Deus, porque está difícil. Não, Senhor. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, porque essa é uma oração de quem crê no poder da palavra. Essa é uma oração daquelas pessoas que sabem que a palavra de Deus é a resposta para as indagações da humanidade. A palavra de Deus é o remédio para a doença desse mundo pecaminoso. É a palavra de Deus a orientação para aqueles que estão perdidos. É a palavra de Deus a rocha para aqueles que não têm onde estabilizar a sua vida. Está aqui, irmãos. Nós cremos que está aqui, irmãos. Nós temos isso no nosso coração. Eu vou pregar a Bíblia, eu vou falar da Bíblia, eu vou levar pessoas para ouvirem a pregação, porque eu tenho certeza que muita coisa acontece quando a pregação é anunciada, quando a palavra é pregada. Mas nós temos que ter essa convicção. A convicção desses irmãos, para nós hoje, é algo inspirador, porque eles podiam ter feito qualquer oração, eles podiam pedir bênçãos, eles podiam pedir alívio, eles podiam pedir um bálsamo para tirar a dor, mas eles pedem, Deus, que a tua palavra continue sendo pregada corajosamente, porque eles criam, eles confiavam no poder da palavra. Aleluia. A oração que faz tremer é uma oração de quem crê no poder da palavra. E aí, nós vamos para o final também. Aliás, não vamos nada. Vamos ler o que Paulo escreve aos Romanos 1,16, conhecidíssimo texto. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não é qualquer coisa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, né? Porque começa sendo pregado para os judeus e depois expande para o mundo gentílico. Então, o evangelho, a pregação da palavra, a mensagem de Cristo é o poder de Deus. E era por causa disso que eles estavam orando daquele jeito, Senhor, que a tua palavra continue sendo pregada corajosamente. E aí então, chegamos no último. A oração que faz tremer é uma oração de quem não vai recuar. O texto nos diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Uma pergunta aqui rápido, didática para vocês: por que eles foram presos? Quem que se atreve a ir responder? Por que eles estavam presos haviam sido presos? Irmãos, vamos lá? Sem medo de errar. Fala aí, Michael, o que tu acha? Por causa do nome de Jesus, também está certo, mas tem um detalhe no texto. O milagre. Eles estavam presos por causa de uma cura. Não foi isso? Lá no início do capítulo 3, eles curaram. E essa cura ocasionou, toda uma situação, e eles foram presos por causa da cura. E o que a igreja está pedindo para Deus agora? Faz mais cura. Eles foram perseguidos por causa de um milagre. O que eles estão pedindo? Deus continua fazendo milagre, porque nós não vamos recuar. A perseguição, a dificuldade, a luta não vai fazer-nos parar. Nós vamos continuar avançando. E é por isso que essa oração
é tão vibrante, é tão fervorosa, ela é tão convicta, porque ela não tem medo. É uma oração de quem vê a dificuldade, mas continua avançando, ultrapassando as trincheiras do território inimigo. Nós vamos continuar orando. Primeiro, nós vamos continuar pregando, que foi o ponto anterior, e agora esse ponto, nós vamos continuar orando a Deus para que haja manifestações do seu poder, curando, fazendo sinais e maravilhas em nome de Jesus. Se eles tentaram nos amedrontar, se eles nos ameaçaram, e o texto nos diz que com muitas ameaças os deixaram ir, pois eles fiquem sabendo que nós vamos continuar para que aconteçam milagres maiores do que aquele. E o restante do livro, Atos dos Apóstolos, também é um registro de acontecimentos extraordinários, ressurreição, curas, e tantas outras coisas que a gente vai ler nesse livro maravilhoso, que eu convido vocês a estarem com a gente aqui domingo após domingo, para continuarmos a história da igreja primitiva, uma igreja em ação. Nós não vamos recuar. E aí tem um texto que eu compartilho com vocês, do autor aos Hebreus. Eu preferi colocar na Nova Almeida Atualizada do que na NVI, e na Nova Almeida Atualizada diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém, irmão? Você pode dizer isso para você mesmo, não é? Não é aquele tipo de pregação que fica, repete isso, repete aquilo, agora fala assim, fala... Não é, vocês sabem que eu não gosto disso, mas eu preciso que vocês digam, leiam isso aqui para vocês mesmos. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não vamos parar. As pessoas estavam preocupadas com a pandemia, porque não sei o que tem. As pessoas vão se desviar, irmãos. O povo de Deus está aqui. O povo de Deus não retrocede. O povo de Deus continua. E eu tenho falado, inclusive, que esse tem sido um tempo que Deus está peneirando o seu povo. Porque aqueles que, eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida, como às vezes a gente costuma ouvir, não sei se é isso que eu quero para a minha vida, aproveitaram esse momento, foi oportuno. Não, o distanciamento social. Irmãos, é perigoso, né? Outros lugares não era, mas a igreja era. Né? Outros lugares tranquilo, mas a igreja era um problema, né? Vir ao culto e tal, aquela coisa toda. Mas nós vamos passar, em nome de Jesus já estamos passando por essa crise, e nós vamos só olhar para trás, não é voltar atrás, mas nós só vamos olhar para trás, dar assim uma olhadinha e glorificar a Deus. Nós não paramos. Nós não retrocedemos, nós não somos dos que retrocedem. Por quê? Porque Jesus disse para nós que aquele que põe a mão no arado, naquela ferramenta de arar, de preparar o solo, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele perdeu o controle da ferramenta, ele perdeu o foco, ele perdeu a linha, ele não está mais no caminho certo. Se nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás, nós não somos dignos do reino de Deus. Foi Jesus quem disse isso. E a palavra de Deus também nos fala, esse mesmo autor dessa epístola aos Hebreus, ele nos diz que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para frente, irmãos. Amém? E aí eu tenho um texto então, uma parte do texto que nós já lemos, mas que eu quero lembrar vocês da passagem da pregação de hoje. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E eu quero que vocês foquem nesse finalzinho. Né? Eles oraram, eles se posicionaram como uma igreja de oração,
e a sua oração era uma oração de quem conhecia Deus, a sua oração era uma oração de quem tinha intimidade com Deus, a sua oração era uma oração de quem acreditava no poder da pregação, e a sua oração era uma oração de quem deixava bem claro que não iria recuar, retroceder. Mas eles não apenas ficam na oração, eles se levantam dessa oração e eles continuam pregando, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que nós vivermos aqui, o que nós experimentarmos aqui, o que aprendermos aqui, vai repercutir lá fora. Isso é ser uma igreja em ação. Não é necessariamente uma igreja que tem um monte de evento, uma igreja que tem culto todas as noites da semana, não necessariamente isso. Mas uma igreja em ação é aquela que assimila aqui e manifesta lá fora.